Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula abençoada. Então vamos trazer o pensamento para o momento presente. Obrigado, Lucas. Busque uma respiração mais tranquila agora. Enche o peito de ar e solta. Respira. Comece a partir desse momento, relaxando o seu corpo, a partir dos seus pés. Relaxe seus pés. Boa noite. Enche seu peito de ar e solte. Vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, das suas pernas, seu quadril, abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Seus ombros e braços. Suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Enche seu peito de ar e solte. Respire tranquilamente. Relaxe todo o seu rosto agora, cada parte do seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Sua testa, seu couro cabeludo. E agora, com seu corpo totalmente relaxado, com essa respiração mais tranquila, sua mente fica mais serena, mais leve. E assim você entra em contato com a sua essência agora, com o seu eu que é divino. E talvez você visualize lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena chama, um ponto de luz que brilha lá dentro de você. Então você agradece. Agradece por mais esse dia de experiência, por tudo de bom que Deus te permitiu vivenciar nessa semana que se passou, nessa semana que se inicia. Você agradece por tudo de bom que você tem, por todas as oportunidades e aprendizados que você tem tido recentemente, e usa então a gratidão como uma ferramenta, um combustível, que vai fazendo então essa sua luz interior ir aumentando, crescendo cada vez mais. E essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo. E ela envolve todo o seu corpo, te envolvendo por inteiro, num processo de autoiluminação. E então você continua agradecendo e essa luz aumenta ainda mais, extrapolando os limites do seu corpo físico. Você agora envolve com a sua luz todo o ambiente, porque ela irradia de você em todas as direções, como se você fosse um sol que ilumina tudo à sua volta. E a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, e cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz que nos conecta também à espiritualidade,
a Jesus. E nessa conexão a gente vai se restabelecendo, se reequilibrando aos poucos, trocando recursos maravilhosos entre nós. E para agradecer ainda mais, oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, você vai voltando para o seu corpo, reconectando ao seu corpo, e assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Nossa última aula do quarto módulo, revisão. Vamos ver se der tempo de revisar tudo. Já encerra aqui, né? Se não der tempo, a gente termina na próxima aula, mas espero que dê tudo certo. Pergunta: fizeram a leitura? Isso. Ah, que bonitinho. Só esqueci, eu tinha feito um tanto de marcação. Você perguntar? Não, algumas observações. É muito claro o que ele traz lá, só com uma riqueza de detalhe muito grande. É, porque ali ele explica, né? Eles esmiuçam Esmiuça muito mais do que dá tempo da gente esmiuçar aqui na aula. Então, assim, vale muito a pena. Vale, por isso que eu indico a leitura, porque ela esclarece ainda mais, vai mais nos detalhes, né? É muito interessante. Até a Glaucia colocou lá no grupo hoje, né, os áudios. Você ouviu os que a Glaucia colocou? Muito legal, né? Que ele também vai fazendo uma reflexão, buscando outras referências, né? Ilustra bem ali o que está querendo dizer, cada trecho. Gostei daquela, também ouvi. Eu acho que esses áudios, esses vídeos, é melhor do que você ir direto ler na fonte. Eles já explicaram, já explicaram. Cada um tem uma forma de pensar, né? O bom que eu acho desses vídeos é que ele busca outras referências para ilustrar melhor o que está explicando. Aí vai de cada um, se gosta de tirar suas próprias conclusões, fazer suas próprias pesquisas de outros pontos, né? Aí vai de cada um. Muito bem, pessoal. Ó, se não deu para ler, leiam ainda. Dá tempo ainda, né? Terminamos o módulo, estamos terminando agora. Aí explica muito bem, principalmente essa questão aí dos espíritos, da identidade dos espíritos, né? Dos espíritos família, a questão deles não gostarem de se revelar, e por nossa causa eles fazem isso. Vale a pena, muito a pena. Está falando verdade? Sim, Bom, como eu disse, a intuição, o intuito da aula de hoje é a gente fazer uma revisão. Então, assim, é a hora de perguntar, é hora de tirar dúvida. Eu vou dar uma passada aqui, eu não vou explicar tudo de novo, cada detalhe de novo. Vou dar uma passada rápida, né? E aí é a hora de perguntar. Ah, isso aí eu não entendi bem, como é que faz? Explica direito, fala de novo. É a hora de perguntar. Sim? Eu vou entrar aqui pela primeira vez, se posso explicar, não tem problema. Olha, agora é um curso que a gente está fazendo, que já tem algum tempo já. Eu pensei que era para tomar passe. Ah, não, hoje não tem passe. Hoje não. Então tá bom. Então... Mas aí tem um estudo aqui, que é um curso que a gente está fazendo. Eu não sei se o senhor vai entender muita coisa, porque... Exatamente. Eu acho que ali na casa de baixo eles estão dando passe hoje. Aqui, ó, na casa do lado. Obrigado. Tá bom? Desculpa, tá? Tá, sem problemas. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma passada. Se surgiu dúvida, ficou meio obscuro aí, pode falar para a gente tirar a dúvida, tá? O primeiro item que a gente viu, né, nesse quarto módulo foi sobre a pneumatografia, né?
ou escrita direta. Esse módulo a gente falou muito da questão da escrita, né, das mediunidades que envolvem a escrita. Então, começando pela pneumatografia, que é um efeito físico, tá? Efeito físico. O que é a pneumatografia? A gente ir no nome, né? Pneumo é de sopro, de ar, de alma. Tem a ver com alma, ar, sopro. Grafia, escrita. Então, assim, escrita da alma, ou como Kardec chamou, escrita direta. O texto, ou rabisco, enfim. É como se houvesse ali uma materialização do texto escrito. Sem ninguém pôr a mão no papel, ninguém encarnado colocar a mão no papel. Então, assim, né, não é necessário que o médium segure, faça algum ritual, nada. Simplesmente você coloca o papel, de repente, a hora que você vê, tem um texto dentro daquele papel. Não. Pessoalmente, eu nunca vi. Pessoalmente, eu nunca vi. Já li várias coisas, mas nunca vi. Às vezes, você pode pôr o papel dobrado. Quando você abre, está lá o texto no papel que estava dobrado. Isso pode acontecer. Então, a escrita direta, a pneumatografia, né? Acontece da produção espontânea do texto no papel, materialização do grafite, da tinta ali que aparece no papel com aquela informação. Pode ser rabisco, pode ser um texto inteiro, pode ser uma frase, né? Enfim. Você chegou a ver já em algum lugar aqui não. Só nas leituras. Só nas leituras. Então, é um fenômeno físico. Precisa do médium para acontecer esse fenômeno, gente? Mesmo ele sendo físico? Precisa. Ele vai funcionar como doador dos fluidos ali para acontecer o fenômeno. Ele não vai pôr a mão no papel, não vai psicografar. Eu estava achando, que a casa vai todo mundo embora, deixou as folhas em cima da mesa, no outro dia vem e tem alguma... Isso. Mas não está o médium aí. O médium está próximo. Se houve esse fenômeno físico, o médium está próximo. O médium de efeito físico vai estar próximo. E pode não estar no mesmo cômodo, mas pode estar no cômodo do lado. E se a vizinha aqui, se a vizinha aqui for, vamos supor que a gente deixa o papel ali na mesa, sai, no outro dia que chega tem um texto naquele papel. Como foi possível isso? Não tinha ninguém aqui na casa, mas e a vizinha? Será que ela não é um médium de efeito físico? Próximo, não precisa ser do lado. E se alguém parou ali para esperar um Uber e é um médium de efeito físico? Entendeu? O efeito físico precisa da doação fluídica de um médium de efeito físico. Mas aqui não... Hã? Perigo? Efeito físico, ele traz muito fenômeno. Hoje em dia é muito raro, né? Hoje em dia é muito raro. Existe ainda, mas é bem mais raro. A gente trouxe, né, como um exemplo clássico aí, que está na Bíblia, de um fenômeno desse, o festim de Baltazar, lembra? Foi escrito na parede. Né? Ali teve dois fenômenos. Teve a pneumatografia e teve a aparição, que apareceu uma mão cravando os símbolos na parede, né? E o rei ficou todo desesperado, morreu de medo, fez xixi nas calças. Acho que na noite seguinte. Não, ele morreu quando foi decifrado o enigma dos símbolos. Por quê? Quando apareceram os símbolos, ninguém sabia o que era. Né? E ele ficou desesperado para descobrir o que era aquilo. Até que chamou Davi. Né? Davi não, desculpa, Daniel. Daniel, já viu daquela passagem, Daniel na cova dos leões? Esse Daniel. Ele que traduziu as escrituras, e no dia que Daniel traduziu, na mesma noite, o rei foi morto, porque ele sofreu uma invasão lá do reino inimigo lá, né? Ele já tinha morrido de infarto. Toma. Podia ter morrido de infarto. Verdade.
Então lá... Será que era um aviso para ele? Hã? Era um aviso? Era um aviso, porque aí, quando o Daniel conseguiu decifrar, as palavras, os símbolos significavam 3 palavras, que eu falo do meu jeito, que eu não sei se estou falando a pronúncia certa. Mené, Tekel, Perez. Então, essas 3 palavras significavam que o tempo dele tinha chegado, que ele tinha abusado do poder, estou falando com as minhas palavras agora, tá? Ele tinha abusado do poder, que o tempo dele tinha chegado, e que ele ia perder o seu reinado. Então, na mesma noite, houve a invasão, e ele foi assassinado. Está precisando de um dos negócios desse daí. Eu estou aqui lá na Rússia, né? Qual a hora dele? Chegou essa hora. Então, foi uma profecia ali, né? Foi uma profecia colocada na parede. E aconteceu muito rápido isso. Então, foi o fenômeno da pneumatografia, a escrita direta que aconteceu na parede. Um adendo aqui que a gente falou sobre isso, né? Algumas pessoas chegaram a cogitar que os 10 mandamentos foram um efeito desse, que foram de pneumatografia, né? Que as pedras de Moisés foram cravadas por pneumatografia, mas não, foi psicografia. Tá? O Chico fala sobre isso quando ele dá entrevista, na própria Bíblia fala que Deus ditou os mandamentos. Então, Moisés recebeu a informação e ele próprio cravou os 10 mandamentos na pedra. Foi uma psicografia. Tá? Falando em psicografia, a gente entrou nesse assunto, né? Estudamos nesse módulo os processos ligados à psicografia. Gente, eu vou falando aqui, veio a dúvida, me interrompe, tá? Vocês também que estão aí me ouvindo pela internet, surgiu a dúvida do assunto, pode levantar a mãozinha, estamos aqui para tirar a dúvida. A psicografia foi o início de tudo, na verdade, né? Foi o primeiro fenômeno assim, que fez com que Kardec trouxesse para nós todo o arcabouço, toda a base da doutrina espírita, né, pelas obras dele, que foram através das manifestações físicas que começaram, lembra, das mesas girantes? Começou com aquele processo lá das mesas girarem, o pessoal fazer reunião para divertir com os fenômenos, até que Kardec, com muito custo e relutando muito, resolveu ir numa sessão dessa, e ele quis entender aquele processo, cientista que ele era, e ele começou a estudar o processo. E aí o processo, ele percebeu que existia algo inteligente por trás das respostas, e o processo foi se desenvolvendo nas mesas, viraram pranchetas, eles usaram vários recursos em alguns anos para poder se comunicar melhor com o que o Kardec chamou de espíritos, até que entenderam que não precisava de nenhum daqueles recursos, precisava de mesa, não precisava de prancheta, não precisava de nada daquilo. Bastava um médium, por si só, pegar a caneta e escrever, e ele receberia ali, então, a intuição, ou diretamente, né, veria a mensagem dos espíritos através do médium. Então, por causa desse processo, que teve todas essas ferramentas que foram usadas ao longo ali do início dos fenômenos, ele chamou de psicografia indireta a psicografia que era feita por objetos, que usava prancheta, mesa, ou qualquer outro objeto para escrever, ele chamou de psicografia indireta. E quando os médicos começaram a escrever de próprio punho, aí ele chamou de psicografia direta, tá? Que não precisava de acessórios. Então, só para lembrar, né, quando a gente estudou lá atrás, quando a gente falou do caminho do pensamento, da conexão, da fusão fluídica, lembra? Sai da mente do espírito, vai para a mente do médium, que capta aquela mensagem, aquela onda eletromagnética através da pineal. Oi, boa noite. Ele capta através da pineal distribui essa informação para o encéfalo, para o cérebro, que distribui para o sistema nervoso. Do sistema nervoso vai para o órgão ou sistema que vai transmitir a mensagem. Lá na psicofonia, qual que era o órgão ou sistema? Garganta, né?
que era o sistema fonador, todo o processo aqui da voz, aqui na psicografia vai para a mão do médium, para ele escrever. Mas lá no início, quando começou tudo isso aí, mais fácil era. No início foi por psicografias, foi. Mas teve também a psicofonia, teve. Mas começou com a psicografia, o primeiro fenômeno mesmo ali que começou foi a psicografia. Mas hoje, por exemplo, hoje em dia, você comanda aí, tem alguma coisa que é mais fácil ou mais difícil que outra? Psicografia e a... Não é que é mais fácil ou mais difícil, é da aptidão do médium. Entende? É da mediunidade da pessoa. Então, tem médium que é psicógrafo. Tem médium que é psicofônico. Tem médium que é os dois. Entendeu? É igual aptidão para a profissão, por exemplo. Tem um cara que tem aptidão para ser engenheiro. O outro é médico. Qual que é mais difícil? Não dá para comparar. São áreas Então, eu distintas. digo assim, por exemplo, todos os médios de Psicofonia. Pode ser De psicografia? Ou vice-versa, isso eu digo. Então, não tem uma regra. Não tem essa regra? Tem uns que eu conheço vários, aqui na casa tem vários, na turma tem vários, que tem as duas mediunidades, que conseguem fazer a fala e a escrita. Tem uns que estão desenvolvendo, que começaram na psicografia, estão começando a desenvolver a psicofonia, e tem uns que estão no processo inverso, começaram a psicofonia e estão começando a psicografia. Pamela, começando, já está desenvolvendo bem, aliás, né? A Karina, sabe a Karina, nossa colega aqui? Ela começou com a psicografia, e ela está começando a desenvolver a psicofonia na sessão de desobsessão. Está bem no início ainda. Então, cada um. Cada médio é do seu jeito. Tipo, eu sou psicóloga. Você nunca escreveu? Eu nunca me pus a treinar psicografia. Sim. Naquele dia que você fez O exercício. Foi um exercício. Em casa veio uma mensagem. Lembra? Não sei se você Lembro. Eu acho, assim, ainda, eu acho que eu sei, que é também de um treinamento. Eu tenho que adequar isso treinando, desenvolvendo, na verdade. Desenvolver isso também, para poder você ver se você tem uma aptidão. Sim. Uma aptidão, porque mesmo que você não tenha, eu acho que tem um desenvolvimento. Sim. Agora, cabe a você escolher, tipo assim, eu não gosto de psicografia. Eu falo, não, eu não gosto, eu não faço uma psicofonia, então é uma escolha sua. Mas eu acho que se você quiser desenvolver, você desenvolve. Sim, a mediunidade ela pode ser desenvolvida, né? Só que assim, tem alguns limites, tá? Você falou, pode ser que eu comece a escrever. Pode ser que sim. Mas, por exemplo, eu quero desenvolver minha audição. Vai ser mais complicado, mais complexo. Percebe? É possível? Mas se você não tiver aquela sensibilidade já mediúnica para aquilo, já é um dificultador muito grande. Então, é mais fácil desenvolver a intuição. E aí, na intuição, você começa a perceber na sua cabeça algumas falas, alguns sons. Então, dá para desenvolver? Dá, mas tem alguns fatores limitantes. Né? Não é toda a mediunidade que você vai desenvolver, sim, facilmente. Você já tem que ter uma certa sensibilidade naquela mediunidade específica, certo? A mediunidade é de intuição, né? A minha é de intuição. Mas você, por exemplo, já tentou psicografar? Já psicografei. Já psicografou? Já recebi algumas mensagens por intuição. Já. Tá, como ela falou, como eu não treino isso muito, não é todo dia que vem. Mas às vezes vem a inspiração, assim, igual na aula prática da primeira turma do curso, quando a gente foi fazer a aula prática do 4º módulo, que vocês vão fazer, todos escreveram, todos, inclusive eu.
eu sentei também, que tinha uma mesa no salão, era em outro lugar, né? À noite. E lá tinha uma mesa. Então a gente organizou a mesa para que todo mundo sentou na mesa. E aí eu preparei a turma começou, também sentei. No que eu sentei, me veio um texto, veio, e eu comecei. E escrevi. Eu estava consciente, porque eu não sou inconsciente, eu sou intuitivo. E veio uma mensagem muito legal. Tanto que até a Alexandra pegou para ela. E as mensagens tinham ligação umas com as outras. Os assuntos tinham ligação, tinham a ver. Igual acontece aqui na quarta-feira, que a gente estuda e fala um determinado assunto, quando chega essa psicografia, bate naquela tecla. Tinham ligação. Então vai ter isso. Vai. Eu tô até com medo. Vai ser parecido com o que vocês fizeram o último Com medo agora. deles virem xingar eu. A Karina está falando aqui, ó. Coisa, mano. Karina Arantes e Karina Pereira. Ou Karina Branca e Karina Preta. Ela está falando da Karina, porque tem a Karina que assiste a gente ali e tem a Karina loira aqui, né? Ambas estão desenvolvendo. Ótimo. Então, só para a gente ficar claro, né? Na fusão fluídica, conexão mental ali, no caso da psicografia, o caminho do pensamento vai ser direcionado para a mão do médium. Então, o órgão que vai revelar a mensagem vai ser a mão. Tá? Na psicofonia era a garganta, né? Que era a voz. E aí a gente viu os tipos de médiums, né? Na psicografia, a gente tem as variações de médiums escreventes, né? Lembrando que esse nome é certo, tá? Vocês ouvirem em qualquer lugar, falar, ele é médium escrevente, tá certo também. Pode falar isso. Mecânico. Mecânico é como se ele fosse, lembra lá da psicofonia, inconsciente, que a pessoa perde a consciência, ela não lembra de nada que ela falou, que é a mesma coisa, só que chama mecânico. Por que mecânico? Porque é como se a mão funcionasse mecanicamente sozinha, ela sofre um impulso que vem através do sistema nervoso, o médium perde a consciência, a mão vai fazendo, porque ela está sob o domínio da fusão fluídica da mente do espírito. Né? É o que acontece com os analfabetos e com os polígrafos. Muda a letra, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a mão vai. O médium só toma consciência da mensagem depois que ele volta, que ele lê. Até então ele não sabia nada que estava escrevendo. A mão fez sozinha. Por isso esse nome, mecânico. É como se ele fosse ali só uma máquina de escrever para o espírito, naquele momento. Esses dias passados, uma pessoa que nasce com algum problema, não um autista, uma pessoa super inteligente, mas com um problema de retardamento, alguma coisa, ele pode ser médico? Pode. Não tem problema. E exige um fator limitador. Né? Se ele tem um problema psíquico, olha como as coisas não têm uma regra. Pode ser que a pessoa, justamente aquele problema psíquico, faça ela ter uma mediunidade muito extensiva. Ou a pessoa tem um problema psíquico e aquilo é um limitador para a mediunidade dele. Mas pode ter. Aliás, tem muita gente diagnosticada com esquizofrenia ou algum problema que, na verdade, é só uma questão de desequilíbrio mediúnico. Tá? Diga, Vilma. Uma dúvida. Pode funcionar para a gente se referindo a médios mecânicos só no sentido de psicografar. Mas eu fiquei pensando assim, os médios, tipo o Léo e outras pessoas que trabalham com mentores. O Léo trabalha com... Está vindo duas, né? Tem vários mentores, vários irmãos que trabalham na casa da Psicoteira, o espanhol. Aí a gente vê, eu não sei se ele é consciente, o Léo, mas assim, totalmente... a gente observa que ele é usado o aparelho dele todo. Não pode chamar uma pessoa desse mecânico, o mentor está usando o corpo dele para se
corpo, voz, garganta, tudo, para se comunicar, para falar, para fazer o tratamento. Ele não pode ser chamado nesse sentido também de um médico mecânico. No caso da psicofonia, no caso da Ele é psicofonia, assim, no Não. sentido de tratamento, dele estar ali. não, nesse caso, como não é, Estou usando ele completo. Entendi. O aparelho corpo inteiro. mas é o seguinte, ali no caso, o caso dele não é que ele, não é que usa o corpo inteiro. Ali está usando a voz dele. A voz e É. assim, a cura, É, o tratamento, ele identifica os pontos de lesões. sim, sim, mas não é ele, né? É o espírito que identifica. Não estou falando ele e o Léo. Ele e o mentor. Isso. O caso ali, Está sendo usado quando eu falo como um todo, Aham. por esse motivo. sim. Nesse caso, aí Ele você tem poderia que ser chamado de quê? inconsciente. Só de médium consciente. Inconsciente. Esse caso vale a regra que a gente estudou lá na psicofonia. Que ele está usando a voz, né, para fazer o tratamento, o mentor está com ele, mas o caso dele é uma psicofonia, não é uma psicografia. Esse nome de mecânica é só para o médium de psicografia, só para o médium escrevente. Mas o processo é muito parecido. Perde a consciência e transmite a mensagem. É o mesmo processo. Inclusive, essa questão do tratamento, dos pontos de necessidade de tratamento. É, porque é o mentor que está É o vendo. mentor. Isso, não é ele. Está sendo usado. Isso. Então, é inconsciente. Naquele momento, se ele não lembra do tratamento que ele fez, se ele não lembra o que ele está falando, se aquilo apaga da mente dele, quando ele volta, ele não sabe nada que aconteceu, médium inconsciente. Mas, às vezes, ele lembra. Aí lembra pedaços. E ele pode ser que lembre pedaços. Se ele lembra pedaços, ele é semi-consciente. Você lembra tudo? Consciente. Isso na psicofonia. Aqui é a questão de nome, mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Mas na psicografia, muda-se os nomes por causa da forma que a psicografia é feita. Então, assim, em vez de ser inconsciente aqui, é mecânico. Entendeu? Que o médium perde a Mas nessa noção. hora, se eu for conversar com o Léo, eu não consigo. Com o Léo mesmo? Não. Não consigo. Não. Tá. Agora, no consciente aqui, eu já participei 2 vezes e eu vi como é que fica trabalho. A pessoa está consciente, mas está só transmitindo o que o espírito está, né, voltado, uma série de coisas. Uhum. Se eu for conversar com a pessoa ali, ela corta a... Pode cortar, dependendo do que você falar. Ela ouve o que eu for falar com ela. Ouve. Só que quem está comunicando naquele momento é o espírito. Então, ela está mediunizada. Então, é o espírito que vai responder. Agora, caso haja necessidade que ela volte consciência para falar com você, ela vai voltar e vai cortar o trânsito. Ela vai ouvir isso. Vai ouvir. Não, só falar um negócio. Ela vai Isso, ouvir, vai. ela corta a Isso. ligação E aí ela volta. e pode não voltar também. Não volta. Volta. Não, mas o espírito ali... Só se for mesmo que é um obsessor que está querendo impedir que a pessoa volta, o corpo é de quem? Domínio da pessoa, ela volta. Vamos supor, a pessoa está desequilibrada, aí ela sofre, ela está ali num processo de mediunidade ali desequilibrada, então ela não tem muito controle. Então o espírito assume o controle. Aí ela começa a se debater e tal, falar um monte de coisa e tal. Ela vai ter mais dificuldade de voltar, mas com a técnica certa, as pessoas que estão em volta, sabendo o que fazer, voltam, não tem como não voltar. Uma das técnicas, por exemplo, é você chamar pelo nome. A pessoa ouve o nome, é como se fosse assim, sabe? Volta rápido. Aí pode ser um passe, pode se chamar pelo nome, um toque, algo físico para ela se reconectar ao corpo, tá? Fala, Pamela. Eu vi o caso do filho do Bezerra de Menezes, se eu não me engano, era o mais novo. Ele tinha um caso de subjugação muito grave. Isso, subjugação é sério. E aí, no caso dele, foi pedido, né, que se desligasse um do outro, né? E aí foi falado que a ligação dos dois era tão forte que se o obsessor desligasse,
ele morreria. Isso. E aí, no caso, por quê? Porque um estava ligado intrinsecamente ao outro pelo motivo deles, né? Sim. E aí, nesse momento, foi pedido que acontecesse mesmo, o doutor Bezerra, mesmo sabendo que o filho dele perderia a vida naquele momento. Né? Mas, assim, é um caso extremo de subjugação e por conta da codependência um do outro. Não que o obsessor sobrepusesse quem estava no corpo, mas pela ligação simbiótica que os dois tinham. A gente vai ver isso quando a gente vai falar no próximo modo da obsessão. Isso acontece mesmo. Quando existe uma obsessão muito intrínseca, muito forte, uma ligação muito íntima entre o obsessor e o obsidiado, se você cortar aquela ligação bruscamente, pode acontecer isso. Pode causar um trauma violento no espírito e pode acontecer até mesmo desencarne no encarnado, aí no caso. Né? Só que ali era uma obsessão, uma subjugação, não era um transe mediúnico em si. Né? Era um processo de obsessão ferrenha, de longa data, que tanto é que quando, nesse tipo de caso, para solucionar, eles têm que fazer o auxílio para ambos, tanto para o obsidiado quanto para o obsessor. Faz um trabalho e não é rápido, é um trabalho longo, de muita paciência, de muito amor, e leva anos e anos para conseguir desatar esses nós aí. Né? Bom, então a gente falou do mecânico, a gente tem também o intuitivo, que é o contrário, ou seja, o mecânico não lembra de nada, é como se a mão escrevesse sozinha. O intuitivo, ele está consciente, ele está percebendo tudo que está acontecendo à volta dele, ele recebe a informação na cabeça dele, né, como uma intuição, uma voz, independente, ele vem aquela mensagem para ele e ele de próprio punho que escreve. É uma mensagem intuitiva. Né? Então, ele funciona como se fosse um intérprete. Tá? Ele é um intérprete. O mecânico, detalhe, o mecânico também pode ser chamado de médium passivo. Tá? Outro nome também que se usa. Né? Ele deu passividade. Ele é um médium passivo, porque ele é mecânico, ele é inconsciente. Tá? E no caso do intuitivo, é como se ele recebesse o tal do ditado mental. Vem na mente dele a mensagem e ele escreve de próprio punho. Então, ele está consciente, ele acompanha tudo. E tem o semi-mecânico, está no meio do caminho. Né? Está no meio do caminho entre os dois. Ou ele não é totalmente mecânico, mas também ele não lembra de tudo. Então, ele vai acompanhando a mensagem. É como se ele fosse... Ele não percebe a mensagem antes dele escrevê-la. Nem depois. Conforme ele vai escrevendo, ele vai tomando consciência da mensagem. Então, esse é o tipo de médium semi-mecânico. Tá? Como que a gente pode diferenciar um médium intuitivo com um médium audiente? Porque o médium audiente, ele está ouvindo. Ele está ouvindo, não significa que ele vai escrever, ou que ele vai repetir, ou que ele vai simplesmente falar que está ouvindo aquilo. É como se ele estivesse ouvindo a voz. Que pode ser internamente, pode ser externamente. Ele está ouvindo. No caso da psicografia, a mensagem vem, ou é um pensamento que está passando na cabeça da pessoa, ou ela pode estar ouvindo internamente ou ouvindo externamente. Mas ela vai escrever. Então, é uma psicografia. Não, estou perguntando porque no começo da psicografia era semi-mecânica. Aí eu pensei assim, nossa, será que não era mais fácil meditar? Aí eu brincando com os espíritos, tem condição para ele. Aí começaram a meditar. Né? Então, vinha a palavra, aí quando eu não entendi o que ele estava falando, por isso que eu acho que eu sou audiente, porque tem hora que eu não entendo o que ele falou,
E aí eu escrevo. Entendi. A mão é mecânica, Entendi. entende? Mas, ao mesmo tempo, quando é tratamento, por exemplo, eu vejo que, às vezes, a pessoa... Eu acho que tem algum espírito com a pessoa, porque eu não vejo, eu sinto. Sim. E, às vezes, agora está começando, tipo, eu ouvir uma conversa. Então, é como se o espírito falasse comigo, olha, eu estou sentindo uma dor assim, taranã, e aí eu vou conversando com ele mentalmente. Falo, olha, você vai ser encaminhada agora, eu sei que você está passando por dificuldade. Como no tratamento a gente está encaminhando direto mentalmente, em muitos casos, então me dá a impressão de eu estar escutando. Isso. Essa é a diferença. Quando você ouve, não para escrever, mas você ouve uma comunicação. Ali que você mesmo vai comunicando com o espírito. Essa é a diferença. O psicógrafo, ele está ouvindo algo que ele vai escrever. O que ele está ouvindo é o que ele vai escrever. E só. No caso que eu falei, dita aí para mim. Isso. Agora, no momento que você está lá, num tratamento de cura, que você está ouvindo ele conversar com você, aí sim é audição. E às vezes, entendeu? até mesmo na reunião mediúnica, eu ainda não falo exatamente. Tem hora que sai o que ele quer dizer. Mas muitas vezes eu sinto ele me falando alguma coisa e eu repito. Olha, estou sentindo dor. Porque ele falou, eu estou sentindo dor. Então, você ouviu isso, mesmo que internamente, você ouviu isso. Então, você teve a audiência. Isso. Porque no meu caso, eu não escuto assim. Quando eu vou falar algo diretamente, quando eu estou ali na psicofonia intuitiva, é a ideia que vem na minha cabeça, entende? Eu não estou ouvindo ninguém falar comigo. É um pensamento, uma ideia que vai surgindo e eu vou reproduzindo aquela ideia. Então, Eu não estou ouvindo. Mais ou menos, É como se eu mesmo estivesse pensando. Então, isso acontece muito comigo, no sentido que eu vou falar alguma coisa para a pessoa, e aí eu começo a sentir arrepio. Assim, isso não é eu que estou falando. Alguém pediu para eu falar isso, aí a pessoa regala o olho assim para mim, tipo assim, você sabe disso, entendeu? Nossa, isso é muito óbvio. Parece que, mesmo eu não sabendo do assunto da pessoa, pode ser, por exemplo, quando a gente vai fazer um aconselhamento. E, de repente, eu começo a arrepiar, assim, vou falando, o trem vai arrepiando, e a pessoa vai regalando. Então, nessa hora você não está ouvindo. Não. Mas está vindo na sua mente o que fala. Mente. Isso, aí não é audiência, é intuitivo. Intuitivo. É isso mesmo. O audiente ouve mesmo, ouve alguém falando com ele. Mesmo que seja um ouvir dentro da cabeça dele. Ou ouvir, parece que está ouvindo externamente. Pensamento tagarela. É tagarela, é. Fala, Glaucia. Pode falar, Glaucia, abre seu microfone. Ah, tá dormindo. Já tá deitado Eu lá, fechou os encostei, eu olhos. encostei sem querer. Ah, sem querer? Viviane está falando que você estava dormindo. Não, é que eu encostei sem querer. Eu tô indo pro centro e eu encostei sem querer no vídeo aqui, no áudio. Não, que estava no Tá centro, bom. porque agora já está acabando. Tá certo. Meu Deus. Viviane. Bom, então ficou claro aí? Tem um mecânico que escreve a mão, vai de próprio impulso, ele não sabe o que está escrevendo. Intuitivo, vem na cabeça dele a mensagem, né, seja em forma de pensamento ou parecendo que ele está ouvindo algo, né, que é o chamado ditado mental, e aí ele escreve de próprio punho. O semimecânico, ele vai acompanhando a ideia. E nenhum espírito, nem que seja das alturas, consegue falar para alguém ouvir, não, ouvir falar. Efeito físico? É? Consegue. Falar. A gente falou sobre isso. Não, então, você não enxerga ele, mas ele pode, por exemplo, ele pode falar. De repente, uma voz. Boa noite, boa tarde. Dia. Tem um nome, como é que chama isso? Hã? Como é que chama isso? Pneumatofonia. A gente estudou A sobre gente isso. só não vê ele, né? Só não vê, mas todo mundo ouve.
Coisa boa. Todo mundo ouve. Como se tivesse um alto-falante aqui falando. Eu estava achando que eram os vizinhos lá perto de casa. É. Lá, eu estou achando que os espíritos estão no quintal de casa. A gente estudou, a Nossa pneumatofonia, Senhora. escuta a voz. Aí todos escutam, independente da mediunidade. É um efeito físico. Efeito físico, a pneumatofonia, assim como a pneumatografia também é efeito físico. Oi. Tô lembrando aqui de uma coisa. Que às vezes, quando eu estava na psicografia, eu escuto lá dentro da minha cabeça. Mas tem momentos que parece que eu não consigo compreender, vem uma ideia que eu não, às vezes eu nem consigo colocar em palavra direito. Às vezes eu até falo em relação, nossa, parece que a mensagem era tão mais ampla, tinha tanto mais coisas. E eu não consegui E eu não consigo transcrever colocar. aquilo. Eu acho que meu vocabulário ficou muito amigo. Isso mesmo, porque... Mescla muito. Isso. E aí, quando é essa ideia que vem numa fração de segundo, é a intuição. Né? E pode vir, por exemplo, palavras que você não sabe muito o significado. Pode. Aconteceu. Pode. Mas depois eu vou Gente, te eu falar. Pode. não consigo, não sei se eu posso usar essa palavra, Pode. porque o meu vocabulário é simples. Aham. Gente. E aí vem uma palavra, eu não sei se essa palavra Aí você vai cabe precisar nesse lugar. Aí a gente começa a interferir, né? O negócio é inventar Mas uma pode. A gente levanta o coisa. Para, né, com o lembrador de galo. Ó, só para fechar, né, dos três aí, mecânico, semimecânico e intuitivo, né? Aí Kardec, lá no item 181, fala, ó, no primeiro, mecânico, o pensamento segue o ato de escrever, vem depois. Ou seja, ele escreveu depois que ele vai perceber aqui aquela mensagem. No segundo, que é o intuitivo, o precede, vem antes, o pensamento vem antes. E no terceiro, que é o semimecânico, o acompanha. Então, a mão, no semimecânico, é muito engraçado, porque acontece as duas coisas ao mesmo tempo. A mão sofre o impulso, mas ele não está totalmente inconsciente, ele vai acompanhando, conforme vai escrevendo, ele vai acompanhando a mensagem. Simultaneamente. Né? Então, mecânico, vê depois. Intuitivo, percebe antes. Semimecânico, durante. Essa é a Eu, diferença. no caso do Chico, que fazia tudo, mas como ele psicografava direto, qual seria dele? Ele mais usava. Eu acredito que ele era semimecânico. Inclusive, ali, ó, que a Kardec fala, que os últimos são os mais numerosos, semimecânicos. É mais comum os semimecânicos. Tá? Eu acredito que ele era semimecânico, em alguns momentos, quando necessário, ele era mecânico. Mas eu posso falar bobagem, tá? Não tenho certeza disso, não. Tem mais alguns tipos de médiuns de psicografia, né? Além dos mecânicos, semimecânico intuitivo, tem esses aqui, ó, polígrafos, poliglotas e analfabetos. Polígrafo, lembra o que é? Quem lembra? Muda a caligrafia, o tipo de letra, né? Às vezes, ele pode fazer uma letra completamente diferente que a letra dele, da própria pessoa, do próprio médium. Não significa que o fato dele ter mudado a caligrafia, que aquela letra seja do espírito. Não significa. É por causa da conexão ali, ele mudou a sua forma de escrever. Isso é muito comum acontecer. No caso dos médiuns semimecânicos e mecânicos. Intuitivo não tem como, porque é o próprio médium que escreve intuitivo. Né? Então, muda a letra. Quando muda a ponto, assim, de ser uma assinatura do espírito que desencarnou, né? Quando ele dá a última reencarnação dele, aí é uma psicografia muito rara, uma poligrafia muito rara, mas que também é possível acontecer, tá? E é um detalhe importante. O fato de um médium, mesmo que ele seja semimecânico ou mecânico, não mudar a letra não significa que ele não está psicografando. Porque tem gente que acha isso. Ah, não, é ele que está escrevendo lá, não mudou a letra. Tem gente que, na ignorância, né, por não conhecer o processo, acha que todos os médios têm que mudar a letra. Não, isso não é regra. Vai de cada médium, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem casos aqui na casa, né, Marcelo?
escrever com a mão esquerda. Ela é destra. E ela já psicografou com a mão esquerda. A Cris tem uma letra mais rápida. Tem umas mensagens que ela faz aquela letra redondinho, diferente do jeito dela escrever. Até lembra um pouco, mas não é a letra dela. Você vê claramente que não é a letra dela. Então, isso é poligrafia, tá? Poliglota muda língua, né? Línguas diferentes. Faz a mensagem, escreve a mensagem em outras línguas. E os analfabetos também precisa de, esses 3 casos, é necessário que o médico seja ou semi-mecânico ou mecânico. Uma vez eu fui na consulta de um médico, ele é médio poliglota. Poliglota? Ninguém entende a letra dele. Né? Escreve em alemão lá. Escreve em japonês, chinês. Kardec chama os analfabetos também de iletrado. Antigamente falava muito assim. Hoje em dia não se usa muito esse termo, mas ele chamou de iletrado também. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? E aí, a gente foi falar, depois que a gente estudou a psicografia, né, viu todas essas nuances da psicografia, fomos entender como se dá o processo das cartas, né? O processo de receber mensagens dos espíritos, principalmente dos entes queridos, né? Porque a maioria das pessoas, né, que não estudam, não entende sobre a mediunidade, porque não estudaram, elas buscam a casa espírita naquele momento de dor, naquele momento que ela está em sofrimento, né, pela falta, pela saudade daquela pessoa que desencarnou. Então, ela acha que o simples fato dela ir num centro espírita, pedir, ela vai receber a mensagem, né? E sem entender como que é o processo para que o espírito consiga transmitir aquela mensagem. E aí, nesse momento aqui do quarto módulo, a gente viu como é complexo todo esse processo para que o espírito consiga transmitir uma mensagem. Vai em contato com quem vai vir, em contato com quem já morreu, né? É uma rede de conexões que tem que ser feita para começar a conversa. Né? E essa rede de conexões vai estar diretamente ligada ao padrão vibratório. Já começa por aí. Se o espírito, eu quero receber mensagem do meu avô, mas se os médiuns daquele centro que eu procurei para receber mensagem do meu avô, tiver um padrão vibratório diferente dele, impossível. Já é impossível. Já nem começa. A história nem pode começar. Né? Então, padrão vibratório diferente, não tem conexão. Não dá para receber. Não tem sintonia ali. Por isso, né, todos os centros que têm essa... que vai o pessoal, vai as famílias lá, né? O Chico, por exemplo, o padrão vibratório dele não tinha qualquer padrão. Então, vinha carta psicografada para qualquer tipo de pessoas, mesmo que não tivesse sintonia. Como você está falando. Vendo um centro, por exemplo, o padrão é diferente, não vai vir, não vai receber. Só que, nesse caso, existe um trabalho muito grande de espiritualidade também. Sabe? Por exemplo, para intuir aquela família em determinada casa. Sabe? Porque se ela for, vou no centro perto da minha casa, mas ali ela não vai conseguir. Ali não vai ter sintonia, não vai ter conexão de padrão vibratório. Aí, de repente, ela passa na porta, o centro é do outro lado da cidade, ela passa na porta, vou vir aqui. A espiritualidade trabalhando, entendeu? Porque ali ela pode receber, pode ter uma chance de receber. Uma vez, dá um trabalho com a espiritualidade, fazer alguma coisa. Eu já vi assim, várias psicografias assim, de pessoas da família, de alguém que faleceu por acidente, não sei de coisa. Mas aí, nem sempre, a maioria das vezes, a família não está aqui, nem está sabendo. E como é que faz para encontrar, às vezes, para entregar a carta? Daí? Como é que isso você quer? Pois é, por isso que quando a casa leva isso a sério, como é o nosso caso aqui, nós organizamos um caderno, onde ali a pessoa vai colocar nome, número, contato da pessoa,
para que a gente possa entrar em contato e entregar essa mensagem. Se é um trabalho sério, é possível achar a pessoa, né? Mas a espiritualidade, ela não consegue... Direcionar. Por exemplo, na família de alguém que está mais sintonizado lá e tem uma intuição de que... Então, pode acontecer isso, é o que eu falei. Pode ser que a família receba uma intuição, alguém da família receba uma intuição de ir na determinada casa espírita, porque ali tem uma chance maior de receber, porque tem um padrão vibratório similar daquele desencarnado, entendeu? Isso acontece. A gente sofre muito mais influência da espiritualidade do que a gente pensa. Igual, por exemplo, uma vez eu fiz uma psicografia de uma pessoa que não estava no local. Aí eu falei, eu não vou ler, porque a pessoa não estava. Né? Aí eu só escutei assim, é para ler sim. Então, Eu assim, nem discuto mais. Estou lendo tudo agora. Só obedece, Lucas. Depois aí ela o que que pronta, acontece? Pela minha intuição, eu tive a intuição, tipo assim, vai ficar gravado, isso vai chegar para ele. Né? É o que vinha na minha cabeça. Porque, assim, muitas mensagens que é feito por fulano, na hora que lê aqui, serve pra gente. Né? Então, vai encaixando. Mas nessa eu tive uma intuição muito forte. É para ler, porque vai ficar gravado. Então, a gente não sabe por quanto tempo que a live vai ficar lá e que momento essa pessoa vai atender. O espírito que vem, independente de estar a família no local ou não, ele quer desabafar também. Também. Sim. É uma maneira dele contar com alguém, porque ele não consegue contar para ninguém. Sim. Se aquela pessoa que direcionou não chegou até ela, mas outras pessoas ouviram. Foi uma forma dele colocar aquilo, né? Então, assim, primeiro ponto. Já me conta a história de pessoas que psicografou e botou o endereço. Aí, ó. No endereço para quem era para mandar. Pôs o endereço embaixo. Aí a pessoa foi atrás do endereço. Mas isso daí eu sei de experiência própria. Minha tia mora em Sorocaba, nunca viu falar em Chico Xavier, e a vizinha dela recebeu, mandaram uma carta, não sei quem, da sua tia para entregar. Olha aí. Olha aí. Não, e outra coisa, o Chico Xavier era tão fora da caixa que ele recebia milhares de cartas. E ele, tipo, pegava, não, vou responder essa e essa, porque intuitivamente eu tinha dado para ele qual que ele tinha que responder. Sem falar que ele usava pneumatografia para poder identificar. Isso. Não, pneumatografia não. A psicometria para identificar de quem que era, sem precisar abrir a carta. E ele respondia e mandava pelo correio as cartas, que antigamente era tudo carta. Então, o que a gente que sabe agora, o que a gente tem que fazer? A pessoa está querendo receber uma carta de alguém, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Indicar ela um lugar sério. Primeiro ponto. Eu quero ir na casa, eu vou ali naquela esquina ali. Será que aquele grupo mediúnico ali é um grupo sério? É uma casa séria? Os médios que estão lá, eles procuram se instruir. Eles levam a sério a questão mediúnica? Ou é um lugar que só procura fenômeno? Só procura fenômeno? Dá a linha. Dá a linha. Né? Os espíritos sérios vão estar onde? Onde tem pessoas sérias para trabalhar. Simples assim. Você não vai achar espírito sério num lugar onde tem gente ali só procurando fenômeno, procurando espírito para fazer trabalho, para prejudicar outra pessoa. Isso não é sério. Não é um trabalho sério. É um trabalho que envolve a ambição, o orgulho, o egoísmo do ser humano encarnado. Não é lugar sério. Né? Espírito sério não vai estar ali. Vão estar ali os espíritos que querem, que compartilham daquela ideia de prejudicar as pessoas, enfim. Então, primeiro ponto é a importância de saber. O médium que está ali fazendo psicografia, ele está estudando, ele se prepara para aquilo. A casa incentiva um trabalho sério, incentiva um estudo constante dos médios daquela casa. São pessoas que estão ali realmente para se doar, sem querer nada em troca. Então, assim, o primeiro ponto é orientar as pessoas a procurar um lugar sério.
porque senão a chance dessa pessoa ser mistificada, de receber uma carta falando que é a avó dessa pessoa e descendo o malho nos familiares para fazer ela brigar, que é um mistificador causando conflito, é muito fácil isso acontecer. Muito fácil isso acontecer. Né? E lembrando também que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, por mais que eu queira receber a carta do meu avô, eu tenho que entender primeiro. Meu avô quer mandar uma carta para mim? Ele tem o livre-arbítrio dele. Ele quer. Segundo, ele está em condições de mandar essa carta para mim? Ele está com saúde mesmo, ele está em condições, ou ele está fazendo um tratamento no hospital, ele está em condições. Ele tem a permissão de vir, que além da pessoa querer, livre-arbítrio, eles também têm livre-arbítrio, desencarnou, mas o livre-arbítrio é para todos, né? Além de querer, de estar em condições, às vezes ele até não está em tratamento especificamente, mas ele está com um sistema emocional ainda abalado, e o contato com os familiares que estão encarnados pode fazer ele ter uma recaída, porque o espírito ele é muito mais sensível a essas coisas emocionais do que nós encarnados, né? Então, está em condição, ele quer, tem permissão, a espiritualidade superior, a providência divina, vai saber se ele está em melhores condições ou não de ir, entrar em contato com os entes queridos encarnados. Então, aí a espiritualidade superior vai permitir ou não permitir esse processo. Tá, tem permissão? Aí sim. Depois de todas essas perguntas respondidas com sim, ele ainda tem que ter a sintonia com o médium. Ainda tem que ter o padrão vibratório ali, a sintonia, para se conectar ao médium, para conseguir transmitir. Olha, tanto de variáveis. Por isso o telefone, de lá para cá. Não adianta só a gente querer. Então, na minha ignorância, eu acho que quando quer comunicar, a espiritualidade, ela tem um meio de fazer isso. Porque você quer receber uma parente sua, mas você não vai no centro. Mas aí eles provocam encontros, você encontra com a pessoa, você começa a conversar de determinada coisa, aquela pessoa te convida para você ir em certo lugar, você vai naquele lugar, alguém está pondo o nome, você fala, eu vou pôr também, entendeu? Do nada. Eles têm como fazer isso. Tem e assim, o que mais me fascina quando a gente vê livros, assim, as histórias de conta, lá ninguém atropela ninguém, lá cada um tem seu posto ali, todo mundo respeita todo mundo, sabe? Assim, você tem que falar com fulano que cuida do departamento, não sei quanto, mas tem que ver com fulano do departamento, não sei quanto. O dia que eu falei isso, todo mundo riu. Eu falei assim, quando você começa, dá vontade de novo, porque assim, que aqui não é respeitado, ninguém respeita ninguém. Lá não, quando você lê, você vê. Um dia eu falei isso, falei, gente, quando você começa a ler, que você vê a organização, que um respeita o outro, dá vontade de ir logo, pelo menos lá você respeita. Pelo menos respeito tem, né? Quase que tem isso. Vou perguntar mais um negócio. Fala. Quando vocês têm um trabalho de desobsessão, os médios, ele baixa o padrão vibratório dele para poder conversar com aqueles espíritos mais baixos? É assim. É automático. Quando a gente fala padrão vibratório, na verdade, não é só uma linha, né? A gente fala de faixa vibratória, certo? Na verdade, seria faixa vibratória. Por quê? Você acorda de manhã, às vezes você acorda azedo. Às vezes você acorda com raiva. Ah, nem tô cansado, não quero saber desse serviço mais. Você está irritado. Sua frequência está lá embaixo. Aí você vai no serviço, aí você vai almoçar, você encontra com um amigo que você não via há muito tempo, aquilo você começa a lembrar da infância, e você tem um almoço maravilhoso. Aquilo te joga o seu padrão lá em cima. Então, nós vibramos numa faixa vibratória, onde a gente vai oscilando ali. Certo? O fato de estarmos encarnados já nos coloca numa faixa um pouquinho mais baixa. O espírito inferior, o espírito que está ali perdido, ele vai estar mais ou menos próximo dessa nossa faixa, da parte mais inferior ali, da nossa frequência mais baixa.
Então, para nós encarnar, não é tão difícil. Ah, tá. Entendeu? Está mais ou menos próximo. Você falou de que eles têm que estar na mesma sintonia, Sintonia. senão você não consegue vir. Exatamente. Porque a mesma coisa, você está sentado lá, tem hora que você está conversando com um espírito psicografando uma coisa bonita, um espírito, né, bem elevado. Daqui a pouco, 5 minutos depois, você está conversando Com alguém revoltado. Porque ele está dentro dessa faixa. E existe também ali todo um processo do ambiente, no ambiente da sessão, para fazer as conexões adequadas. Para fazer as conexões adequadas. O ambiente proporciona. Aí a espiritualidade vai colocando os espíritos que têm mais sintonia com determinada pessoa. Porque pode ser que o Lucas tenha a faixa vibratória dele, eu tenho a minha. Em algum momento, nós podemos ter uma similaridade ali, a minha faixa encaixar com a dele, em algum momento tem. Mas pode ser que o espírito que chegou para comunicar conecta mais, às vezes a dele é mais alta que a minha um pouquinho. Aí é mais fácil para ele conectar com ele, com o Lucas do que comigo. E a espiritualidade faz essa distribuição. Quem vai ter mais conexão, mais próxima com estilo de vida, tudo isso influencia. Estilo de vida, como a pessoa age, como a pessoa pensa. Aí, disso dá para a gente concluir que cada um tem a sua. Você tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de reagir às coisas à sua volta, o seu jeito de viver. Seus valores, as suas crenças. Isso te faz ser um ser único. E sendo um ser único, você tem a sua faixa vibratória única. O que eles pedem para mim fazer as perguntas são de faixa... Então, aí às vezes pode ser que chegue um espírito que está muito mais abaixo do que eu, por exemplo. Eu não vou conseguir. Mas tem um outro médico que consegue. Certo? Então, não é porque é melhor ou pior, é porque cada um tem a sua faixa. E aí a espiritualidade sabe encaixar as peças com quem tem que ser encaixado, entende? Então é isso que acontece. E o que acontece muitas vezes é que determinados espíritos estão ali, são pessoas que estão sofrendo muito, certo? Então, a faixa, vamos assim, vibratória dele real é uma situação complicada, porque o sofrimento, a dor, a angústia que ele está vendo, às vezes está tão grande que coloca ele como uma criatura em busca de alguma coisa mais consolador, mais confortador. E, na maioria das vezes, o espírito que é atendido é alguém que já está em condição de receber uma ajuda, de receber um consolo, de receber uma orientação, certo? O espírito que tiver, assim, investido mesmo naquela situação dele ali, a maioria das vezes nem consegue aproximar. E a espiritualidade sabe, aquele espírito não adianta. Um ditado, malhar em terra de filho. Todo mundo sabe que malhar em terra de filho não adianta, não resolve. Então, se um espírito muito endurecido, certo? A não ser em situações extremas, tá? Que tem um caso até de uma situação de um atendimento espiritual, eu vi no livro de um cara que tinha sido papa. A situação dele era terrível, certo? Aí o que aconteceu? A mãe foi lá. Porque a mãe era mãe. O amor dela então, a mãe já tinha conexão com ele, de mãe, que ela foi mãe dele. Então, mesmo ela sendo um espírito. E rompeu a barreira que tinha dele. As situações normais das pessoas não conseguiam chegar do jeito nenhum. Então, ou seja, o que ela teve que fazer? Como ela foi filho dela na última reencarnação, ela precisou baixar a faixa vibratória dela, conseguir baixar e para conectar. Conectou. Ela tinha ligação de mãe com ele. Mas ela precisou baixar. Fala, Marcelo. Meio que complementando também, você está buscando alguma fala, assim. Teve alguns casos, na última sessão, né, que eu senti como se fosse, assim, uma energia... Sabe quando você vê filme de terror, que vem aquela
energia negra, sei lá, nuvem negra e abraça a pessoa. É como se eu estivesse numa câmera negra e alguém abraçando. E aí eu fiquei com medo. Sei. Aí intuitivo, né? Falou assim, ó, fica tranquilo e só acolhe o irmão. E aí eu fui acalmando meu coração. Eu fui me acalmando. Para receber, sem saber o que estava acontecendo. Me acalmando. Quando eu comecei a psicofonar, igual a dona Sandra falou, a faixa, assim, aquela situação dele estava tão, assim, densa ainda, de ódio, de raiva, de rancor, que eu, Marcela, no que ele estava falando, a minha vontade era de pegar e esbofetear ele. Falar, nossa, o que você está fazendo? Mas, na hora, assim, gente, eu nunca vivi isso, até achei muito impressionante, até porque a Alexandra estava aqui, conversei com ela, falei, eu nunca fiz. Aí, veio, assim, é como se viesse uma mão, assim, na minha cabeça, na hora eu perdi a consciência e falou assim, ó, esquece tudo o que você sabe a respeito desse assunto, esquece seu julgamento e só acolhe o irmão. Olha, que lindo. Na hora que eu fiz isso, assim, que eu consegui, né? Tipo, é como se eu fizesse esvaziamento. Sim. Aí ele conseguiu conversar de uma forma mais branda e entender o que estava acontecendo. Olha. Até então, era como se a gente tivesse internamente... Estava numa briga, estava uma luta ali, né? Eu achei isso muito interessante, muito mesmo. Eu anotei no caderno para pesquisar assunto, porque eu falei, gente, é muito impressionante. O que aconteceu? Além da conexão, ainda tem um amparo espiritual em volta. Que foi o que aconteceu com ela. O mentor, vendo que estava tendo conflitos, ela, por sua vez, julgando, e não ia conseguir ajudar, porque estava julgando. Ele interviu com ela, e aí ela serenou, parou de olhar com esse olhar de julgamento, ela se conectou, trazendo ele. Sabe, para entender esse processo, porque é um processo moral, não é racional, é moral. Mas ele diretamente não ia conseguir fazer nada com o espírito que está sofredor ali. O mentor não. O mentor não. Por isso que usou da mediunidade dela. Então, mas o espírito não vê o mentor, mas o mentor vê o espírito. Vê. O mentor vê. Quem está acima, vê quem está embaixo. Vê, ouve tudo. É. Mas mesmo se ele pudesse ajudar de alguma forma, na verdade, é o que Jesus falou. Uns estão aqui para ajudar os outros. Então, assim, além dele ter auxiliado o espírito sofredor, ensinou a Marcelo, ensinou a Alexandre e está ensinando nós. Tá vendo? É um efeito dominó. Olha qual é o tratamento nesse caso. É como se ela tivesse que pegar no colo. Quando ele falou para ela, esquece tudo que você sabe, desliga o seu julgamento e acolhe. O que a mãe faz quando a criança está dando birra, está chorando, está com problema, está doente? Acolher, colocar no colo, cuidar. É assim que a gente tem que fazer. É isso que é pagar o mal com o bem. É o que... Isso responde aquele menino que você colocou o vídeo lá. Que está revoltado, que quer matar Jesus, que não sei o quê, que vai matar a família inteira. O que ele precisa? Mais ódio? Mais violência? Não, ele precisa de ser acolhido. No nosso tempo era pau com pau, né? Olho por olho, dente por dente, mas não é assim. A gente está evoluindo aos pouquinhos. Graças a Deus. Bom, pessoal, acho que não vai dar tempo de falar. Vamos falar rapidinho da psicometria. Vamos relembrar a psicometria. Lembra que a gente falou da psicometria? A questão de que o pensamento, ele é energia, não é? Então, quando você direciona esse pensamento para alguém ou para algo, você está depositando essa energia, pensamento naquilo. Então, o que é a psicometria? A psicometria é, segundo a mediunidade, a faculdade
de ler impressões, recordações ao contato dos objetos. Ou seja, o espírito pode pegar esse controle, se era uma coisa que eu era muito apegada a ela, ele pode ver como eu usei, como eu usava ele, os lugares que eu usava, como eu manipulava ele, onde que eu deixava ele, que aquilo ficou impressões da minha mente, do meu pensamento, no objeto. E o espírito, ao tocar, ao entrar em contato com esse objeto, consegue ver essas imagens, essas recordações. Ah, mas pode ser que uma pessoa encarnada também tenha esse acesso? Essas informações, sim, desde que ele tenha essa mediunidade. Mediunidade da psicometria. Tá? Então, lembra de eu falar lá do arqueólogo lá, que escreveu um livro, que ele utilizava de médiuns de psicometria para conseguir encontrar peças arqueológicas. A gente falou da lança lá, de um povo lá de trás da era medieval, lá, da Idade Média, né, que ele olhou a lança e falou, isso aqui eu vejo um homem assim assado, descreveu um homem, e foi ver, tinha a ver com aquele povo mesmo, aquele povo tinha aquelas características. Então, como que ele viu aquilo? Ele viu através da psicometria, da mediunidade da psicometria, né? A psicologia também usa esse nome, psicometria. Na psicologia, é um termo usado para quando você faz testes de comportamento, né? Testes psicológicos, QI, aquelas coisas todas. Aí, na psicologia, é chamado psicometria também. Tá? Mas aqui a gente está falando de mediunidade. E isso faz a gente entender uma coisa muito importante. Se o pensamento é energia, e se nós podemos impregnar objeto inanimado com ele, faz ideia do poder que a gente tem? Faz ideia do quanto uma fixação mental pode ser prejudicial? Quando você fixa em algo, você não consegue tirar aquilo da cabeça, você fica indo e voltando para aquilo. Fulano foi e te deu um soco na boca. Deu um soco na boca do Ribeiro. O Ribeiro dorme pensando no fulano. Eu vou descontar. Eu vou acertar um tijolo no meio da testa dele. Acorda de manhã, aí sonha com a pessoa que está batendo a pessoa. Acorda de manhã, vou pegar ele hoje. Isso é fixação mental. Esse é o princípio, é o processo que causa a obsessão. Tá? Começa por aí. O inverso vale também. Quando você tem pensamento positivo, que você vai fazer tal coisa, vai dar certo tal coisa, um serviço, tal coisa. Sim. Pensamento é energia. A gente estudou lá no primeiro módulo. Pensamento é energia, vida. Aquele livro do universo lá que soltaram lá no... O universo conspira... Isso. Tudo que você manda para o universo devolve para você. Por quê? Simplesmente por causa do padrão vibratório. Quando você está emitindo um pensamento, você está vibrando naquilo, você vai se conectar com outros pensamentos e energias que estão naquela vibração. Então, se você está pensando negativo, você vai estar atraindo o que para você? Coisas boas? Começar a pensar bem positivo do Corinthians agora. Ai, meu Deus. Isso aí é fixação mental, esquece. Lembra quando a gente viu o caso da moça do espelho? Que ela ficou tão fixada na promessa do noivo que deu aquele espelho para ela, que ela passou vários centenas ou milênios ali, acompanhando, depois de desencarnada, acompanhando o espelho. Que ela ficou fixada, a mente dela ficou presa naquele espelho. E ela nem sabia que estava acontecendo aquilo com ela. Pois é. E aí, pela psicometria, o mentor conseguiu ver toda a história e contou a história para o André. Né? Pela psicometria, ele identificou tudo aquilo, toda aquela impregnação mental dela que estava ali no espelho, ele conseguiu ver tudo que aconteceu lá atrás, no século XVIII. Né? Então, assim, muito cuidado com o que você pensa e alimenta na sua cabeça. Muito. Isso é fixação mental, isso é perigosíssimo, tá? Bom, pessoal, faltam algumas coisas para a gente falar. Não deu para terminar tudo, mas a gente precisa encerrar. Então, semana que vem, a gente termina esse bate-papo para terminar a revisão.
do quarto módulo, tá? Faltam algumas coisas importantes ainda para a gente falar. Da prece, das evocações, da entidade dos espíritos, essas coisas todas. Muito bem, então vamos nos preparar para encerrar. Convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Inspire fundo. Isso é o peito diante, solte. Vamos agradecer agora. Agradecer pela oportunidade de mais esse momento, essa oportunidade de aprender, compartilhar, tirar as dúvidas. Oportunidade que a espiritualidade nos traz, os mentores espirituais responsáveis por esse trabalho, por esse estudo, por esse curso, estão nos acompanhando, trazendo aqui em forma de intuição ou inspiração as perguntas, para que sejam esclarecidas as dúvidas, as respostas necessárias. E todo aprendizado compartilhado, tudo isso é motivo de muita gratidão. Agradecer a Jesus, esse grande mestre, que é sempre a luz do nosso caminho. Eu, particularmente, agradeço cada um de vocês pela companhia, pela confiança, pela oportunidade. E assim, com a gratidão no coração, voltamos a irradiar aquela nossa luz interior. Irradiando essa luz, nós vamos de novo nos conectando uns aos outros. Formando essa linda corrente de luz que extrapola as barreiras da matéria, da distância, nos conectando aos mentores espirituais, aos nossos irmãos da espiritualidade que também veio em busca do estudo e do ensinamento. E nessa corrente vamos trocando energias, recursos, e uma sensação de bem-estar vai tomando conta da gente. E essa luz, essa corrente de luz nos conecta também diretamente ao nosso Mestre Jesus. E assim, oramos a oração que Ele nos ensinou para o encerramento desta aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Jesus abençoe.